Você sabe que eu sou psicóloga, mas a minha primeira formação é educação física. E aí, na educação física, lá no passado, eu encontrei um livro, eu nem sabia a importância desse livro na minha vida. E desse autor, Alexander Lowen. Ele traz toda uma linha da psicologia corporal, a partir de Reich. Vocês já viram falar disso? Lowen, o que Lowen diz? O corpo é o inconsciente materializado. O corpo, ele conta o tempo todo sobre o nosso eu mais profundo, através das dores, através dos sintomas, através do formato que o corpo traz. O corpo, ele nos revela o tempo todo. Você já tinha olhado para isso? Você já tinha ouvido falar? É que a gente passa uma vida daqui para cima, né? Tem muita gente que vem pro consultório e fala assim: Sandra, eu sou muito racional, sabe? E na escola é cabeça, 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 cabeça. E os professores de educação física, lá antigamente, graças a Deus que isso, por causa da ciência, por causa de pesquisa, isso tem se modificado, mas era como se fosse, sabe, uma aula que era uma aula que ficava lá meio... É para se divertir. De verdade, o grande desenvolvimento humano se dá através do movimento. E o corpo é que se movimenta, tá certo? Então, desde cedo, desde pequeno, o corpo sempre vai contar para nós do nosso eu mais profundo. O corpo, o inconsciente materializado. Cada parte do corpo, ele fala sobre questões emocionais. A medicina chinesa já fala sobre isso, né? A psicossomática fala sobre isso, e nós temos uma coleção de livros que fala sobre a metafísica da saúde. São 5 volumes maravilhosos que falam sobre o emocional e o corpo. É impossível você dissociar uma coisa da outra. E é incrível, muita gente ainda dissocia. Dentro da própria terapia, do próprio trabalho terapêutico. É como se fosse uma coisa, não tem nada a ver com a outra. As gerações para trás, né, às vezes os nossos pais, os nossos avós, dependendo da faixa etária aí, não é? Mas antigamente era ou você ficava doente, porque ou você tomava uma friagem, ou você tinha comido algo que tinha te feito mal. Por quê? Porque o corpo era como se fosse uma coisa negada. E agora nós temos um corpo que é um corpo para ser exibido. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de um corpo que de verdade conta de você o tempo todo. Mostra as tuas questões mais profundas o tempo todo. Uma vez num seminário da Unifesp, né? Era a Escola Paulista de Medicina que a gente falava, Unifesp. Eu me lembro de um médico dizendo assim: um dia haverá em que a pessoa vai ter vergonha, vai ficar constrangida de contar do qual é o mal que a aflige. Por exemplo, às vezes a gente diz assim: ai, a minha diabetes, né? Ai, a minha úlcera. Ainda fala com orgulho a gente, né? Mas dependendo daquela doença, daquela questão que se manifesta de forma incisiva, tá certo? A se tornar um sintoma físico, aquilo nos conta sobre o nosso funcionamento emocional, sobre a nossa psique. O corpo... Ah, Sandra, mas é que o corpo fala mesmo, e fala o tempo todo, e conta para nós, né, como nós agimos na vida, como nós nos sentimos na vida e o que de verdade nós queremos nos ocultar muitas vezes no corpo. Então, saiba que nessa linguagem corporal, se você começar a prestar atenção e a aprender sobre isso, isso vai te ajudar em muito, sabe? Muito. Você tem dor no joelho, por exemplo, sabe? Saiba que é preciso que você se dobre a algo. É interessante você falar:
né? Ando tendo dores dos ombros, a área da responsabilidade, tá certo? Na região lombar, a região dos rins, a área do medo, não é? A área do fígado, que tem a ver com sendo a sede da raiva, os pulmões, a sede da tristeza, da troca com o ambiente, não é? Rinite, sinusite, né? Quando você tem a obstrução da respiração, quer dizer, o ambiente, que às vezes é um ambiente tenso, denso, né? Ameaçador, o que o corpo faz? O corpo fecha as vias nasais, as vias de troca. Então, é uma linguagem, sabe, que nos conta de verdade do nosso funcionamento. Então, conhecer isso que é o corpo como inconsciente materializado nos ajuda e nos encurta muito o processo de autoconhecimento. E nos possibilita, sabe, fazer correções da causa. E a partir do momento que você compreende a causa, porque você começa a conhecer sobre a linguagem corporal, sobre a psicossomática, você tem a tendência a tomar a medicação ser mais eficiente, né? Por quê? Porque a causa você já percebeu, já se deu conta. Então, não é necessário que o eu profundo fique dando mensagens, né, para que acorde a tua consciência. Então, quando você toma a informação que o corpo, através do sintoma, traz para você, você tem a tendência que aquele sofrimento vai se tornando cada vez menor e rapidamente você recupera a sua saúde ou recupera o seu estado de equilíbrio. Então, preste atenção o que de verdade o seu corpo está contando sobre você. Garganta, o que você tem engolido, tá certo? Pulmão, quanta tristeza tem aí. É preciso que de verdade você conheça também o seu próprio corpo e você possa movimentá-lo na direção da saúde. Por isso a atividade física também é tão importante, porque ele faz todo o metabolismo acelerar e o metabolismo tomar um rumo, entende? Quando você trabalha a atividade física, você não está trabalhando simplesmente a musculatura, dando tônus para ficar mais bonito, mais magro, mais isso, mais aquilo. Você está movimentando uma gama imensa, 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 imensa de potenciais dentro de você. Portanto, o corpo é o inconsciente materializado, é o grande veículo de você estar aterrado nessa dimensão da vida. Então, você tem um corpo, não é? Não é o corpo que te tem, de certa forma. Portanto, a tua responsabilidade com aquilo que você carrega, estar atento àquilo que o corpo te fala, é fundamental para que você depois não tenha que ficar correndo atrás do prejuízo, sabe? Que de verdade esse corpo muitas vezes ele pode estourar em algum órgão porque você insiste em ir numa dimensão que é uma dimensão psíquica que não cabe a você. Aquilo não é para a sua natureza, não é? E aí às vezes a gente insiste. E aí a gente faz lesões, a gente se machuca e o corpo tá lá para dizer para você, não, assim não. E o que ele quer? Ele quer de verdade te contar do seu profundo, mais profundo funcionamento. Um corpo harmônico, não é esteticamente, ninguém está falando de estética aqui especificamente, tá certo? Mas um corpo harmônico, respeitado, ele está proporcional, a tua ossatura, ele está proporcional àquilo que de verdade é a sua natureza. Ouça o seu próprio corpo, volte para a natureza do seu corpo. Muitas vezes pessoas nos procuram, sabe, com muitas questões, mas a gente pergunta sobre sono, coisas naturais, sono, água, respiração, luz solar, tudo isso é gratuito. Tudo isso faz uma linha de base, atividade física. Quando você toma conta disso,
muitos dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tal, ganham uma fluidez e você não traz tanto peso, que muitas vezes é falta de um capricho com a tua morada. Entende isso? Então é muito importante que você possa prestar atenção no corpo, escanear, mapear quais são os sintomas que ele traz e pesquisar, poder ouvir o corpo para você ir de verdade na causa emocional, na causa metafísica que emerge, então, que vem o que o sintoma quer colocar. E hoje nós temos até, não é? Na medicina, a gente tem olhos para a questão sistêmica. Muitos formadores importantes no nosso país são médicos que já despertaram para essa questão que o corpo conversa com o sistema. A inteligência somática traz para nós um conhecimento que pode nos ajudar muito na qualidade de vida, na qualidade da nossa saúde e na qualidade do nosso sistema familiar. É muito rico esse assunto, né? Quem sabe um outro momento a gente pode retomar, voltar aí e falar um pouco mais sobre esta morada tão maravilhosa que é o corpo físico, que é a morada do ser que nos habita e que é o inconsciente materializado, sim. Viva Alexander Lowen, né? Viva Gasparetto e viva o trabalho maravilhoso do Val Capelli. Eu convido vocês a conhecer a Metafísica da Saúde.